Hoje eu queria falar sobre paz interior. Eu acredito que é um tema muito relevante para o momento em que a gente vive, né? Muitas pessoas assim angustiadas e atribuladas, e as angústias da vida que parece que vão se acumulando, né? A minha teoria é que assim, é que não tem problema a gente passar por problema, porque a gente passa por problema, né? O problema é quando os problemas se acumulam e aí parece que as coisas vão acontecendo tudo de uma vez. Não é essa sensação ruim ou não? Porque eu tenho um problema aqui, tá bom, tá tudo bem, eu tenho um problema aqui. O problema é que quando vai empilhando, né? E aí você começa a ficar ansioso, com medo, angustiado, com raiva, propenso a tomar decisões que não serão boas no futuro. Então isso vai tirando a nossa paz, né? Vai incomodando a gente, e hoje eu gostaria de falar sobre isso, sobre paz interior, sobre a paz que Deus quer que nós, como seus filhos, tenhamos nesse mundo mal, né? Porque a gente precisa entender que a paz não é uma proposta de Deus para a eternidade, porque você concorda que na eternidade a gente não vai precisar de paz? Porque nós viveremos com ausência de conflitos, né? Então a gente não vai precisar de paz lá. Lá o governo já é do príncipe da paz, né? Agora a gente precisa de paz aqui no meio desses BO todo que a gente vive. E Gálatas no capítulo 5, 16 até o 21, diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estarão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, elas são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. De uma maneira geral, a gente busca a ausência de conflito em todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, você está com um problema no seu casamento, e se você se colocar para resolver aquele problema, você vai resolver esse problema como? Através de conflitos. Conflito não é briga, conflito não é agressão, conflito não é discussão. O que é um conflito? É quando existem ideias que não se conectam e aí a gente precisa trabalhar para que as coisas se alinhem. Só que isso geralmente é desagradável. Vocês concordam comigo ou não? Isso é desagradável. Você tem uma conversa em que uma pessoa pensa ao contrário de você, muitas vezes você fala assim, deixa pra lá. Você fala, não vamos mexer nisso agora. Você fala assim, depois a gente vê. Aí esses conflitos que são evitados, eles se transformam num problema. E aí os problemas que não são corrigidos, eles prosseguem para uma catástrofe. Né? Então é o cara que está doente. Um amigo meu, ele falou, não, estou sentindo um formigamento no braço, umas pontadas no peito. Eu falei, gordo, você foi lá no médico ver? Ele falou, eu não, vai que eu tenho alguma coisa, né? Então eu falei assim, eu nem vou mexer com isso aí. É isso, eu quero evitar o conflito. Por quê? Se eu tenho alguma coisa, eu vou ter que começar a resolver esse problema. E resolver é desconfortável. Não é desconfortável, não? Quem está gordo tem que emagrecer. É desconfortável. Quem se machucou tem que fazer fisioterapia. É desconfortável. Quem tem que, passa por uma fusão na empresa. É desconfortável. É desconfortável. Aí a gente evita esse desconforto. A gente evita esse conflito. Aí a doença, como é que é o termo médico bonito para a doença quando ela piora? Evolui. Né? Tão bonito isso, né? Quando você está lá com seu parente acamado e aí o médico fala assim, olha, a doença evoluiu. Você fala, ai, glória a Deus, eu sabia que Deus ia ajudar, né? A doença evoluiu, né? A doença piorou. Aí o cara fala assim, evoluiu a óbito. Quem já escutou essa, cara?
Isso é um termo horroroso que médico... Vocês concordam comigo ou não? Que você tá lá com seu parente, com a sua avó, o médico fala assim, graças a Deus... Eu não falo graças a Deus, a sua avó... A doença da sua avó evoluiu, né? Você fala, que bom, evoluiu a óbito. Você fala, não, então a doença evoluiu. E a gente evita o conflito, essa doença vai evoluindo. Aí vai piorando o coração, vai piorando o sintoma, o cara tem um infarto. Aí ele tem um infarto, tem que fazer uma ponte de safena, e aí tem a recuperação é maior, é pior, por quê? Aquele conflito que foi evitado quando meu amigo estava com medo de ir no médico ver alguma coisa, o procedimento que foi evitado para que o problema não aumentasse, tudo isso culminou com um problema muito maior. Que aí tem que fazer a ponte de safena, tem que fazer a cirurgia, tem o período de recuperação que é enorme e tem as privações que se darão para o resto da vida. Por quê? Porque muitas vezes a nossa propensão a evitar um conflito coloca a gente num problema irremediável. E a gente precisa entender que dentro de nós acontece isso. Há um conflito entre o que o Espírito Santo quer e entre o que a carne inclinada para o pecado deseja. E eles não estarão em paz. É isso que a gente tem que entender. Não vai ter acordo, não vai ter trégua, não vai ter um meio termo. Não vai ter olha, então fala o seguinte, você vai até aqui, eu vou até aqui e a gente não se encontra. Não, um vai ser dominado e o outro vai dominar. Um vai morrer e o outro vai viver. E Paulo, ele expõe isso de maneira muito clara aqui. Ele fala assim, o espírito e a carne, eles são opostos. Eles são opostos. Entendeu? Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Um quer uma coisa, eles não têm um acordo entre eles. O que a carne deseja, o espírito rejeita. O que o espírito deseja, a carne rejeita. É isso. E ou nós assumimos que nós viveremos num estado constante de guerra entre o espírito e a carne, ou a gente vai ser dominado pela carne sem a gente perceber. Ontem a gente estava no aniversário, a filha do Vitão, e o Du me perguntou, e aí o açúcar, né? Você tá comendo, não tá? Aí eu falei pra ele, cara, não tô, já faz, não lembro quantos anos faz, acho que uns 4 ou 5, que eu não como açúcar. Por quê? Porque eu entendi que eu sou um cara viciado, eu sou completamente viciado em açúcar. O açúcar me descontrola. E aí na conversa ontem eu descobri que eu sou propenso a vício em outras coisas também. Então assim, não tem como eu tenho pessoas que... A Maju é assim, a Maju fala assim, papai, eu quero um doce, eu tô com vontade de comer doce, me compra um doce. Ela come 3 balinhas de 7 Belo, ela já está satisfeita. Ela compra metade de um batom, sabe o batonzinho de chocolate? Ela come metade. Ela fala, papai, guarda o resto que eu não quero mais. Eu como a caixa de batom inteiro, o saco de 7 Belo, 2 caixas de bis e uma bolacha de passatempo, assim, mas sem pensar. Por quê? E aí que eu via, porque que na época, que eu porque estava pré-diabético, aquela história toda que eu já contei um monte de vezes, e por que eu não conseguia sair disso? Por causa daquele bendito dia livre. No dia livre, eu arrebentava de comer muito e doce e tal. E aí eu entendi o quê? Eu não consigo ser uma pessoa moderada. Eu estou em constante conflito contra o açúcar. E o açúcar me vence toda vez que ele entra na minha boca. Então, o que eu tive que fazer? Decidir nunca mais comer açúcar. Porque se eu voltar a comer hoje, daqui 30 dias eu ganhei 15 quilos. Entendeu? É rápido assim e é nessa magnitude. E aí eu precisei entender que não tem como... Eu admiro aquelas pessoas que não, vou lá, pega uma fatiazinha de bolo, pega 2, 3 brigadeiros na festa... E a pessoa tá bem. Tem gente que é assim. Eu não sou, eu sou descontrolado. Eu sou completamente descontrolado quando envolve o açúcar. Eu tenho uma propensão ao vício. Sabe o cara que não pode tomar um golinho de cerveja? Que do golinho de cerveja o cara vai derramar o caneco? Sabe, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito e ele tem um sério problema com drogas pesadas.
E aí um dia ele falou para mim, ele falou, Denão, sabe o que eu entendi? Eu fico limpo 6 meses, 1 ano, 2 anos. Sabe quando eu caio? Quando tem uma festa de aniversário, e aí o cara é meu amigo, e aí eu vou na festa, uma festa normal aqui, ó, churrasco em casa, normal. Aí eu sinto o cheiro da cerveja. A hora que eu sinto o cheiro da cerveja, eu vou lá e falo assim, é só um golinho de cerveja. E aí do golinho de cerveja ele vai para uma garrafinha de cerveja, e da garrafinha de cerveja é para a boca ficar invernado 1 semana. Começa com o cheiro da cerveja o descontrole dele. E aí ele termina ficando invernado 1, 2 semanas lá na boca de droga. Então a gente tem que entender que essas são manifestações externas, só para vocês entenderem, do conflito que existe dentro de nós. Entendeu? Ou você se posiciona entendendo que você é um adicto pelo pecado, pelo mal, um viciado naquilo que é ruim e que a sua carne tem essa propensão, e você fala assim, eu me nego, eu não vou mais me inclinar a isso, eu vou me inclinar às coisas de Deus. Ou se você tentar viver uma vida morna e equilibrada, você vai ser tragado pelo pecado. Paulo está deixando isso muito claro. Esse conflito ele é permanente e não existe trégua, entendeu? Agora, a questão que você tem que pensar é assim, a quem eu vou me submeter? A quem eu vou me submeter? Porque não existe um estado de liberdade. As pessoas falam assim, mas vou virar crente, você vai para a igreja, aí você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo lá, e você vai para a igreja, você vira crente, você vira escravo. Exatamente isso. Exatamente isso. Imagina que tem 2 grandes impérios. Né? Tem o Império Romano e o Império Grego. Um domina um lado do mundo, o outro domina o outro lado do mundo. No meio tem uma ilha. E essa ilha somos nós. A gente tem que escolher, a gente não vai ser independente. Ou a gente vai ser dominado pelo Império Romano, ou a gente vai ser dominado pelo Império Grego. Os dois estão em conflitos e não existe neutralidade, só existem essas 2 forças no mundo. Então a gente vai ter que escolher, porque quem é muito livre para fazer o que quer, quem é muito livre não tem que se submeter a essas coisas de Deus, de igreja e de Bíblia, quem é muito livre é escravo do pecado, entendeu? É essa conta que as pessoas não estão fazendo. Quem é muito livre é assim, ou você vai ser escravo de comer regrado, de ir para a academia para ter saúde, ou você vai ser escravo da preguiça, das doenças das costas e do coração e vai ver uma vida comendo o que você quer. Você vai ser escravo, ou você vai ser escravo da preguiça ou do exercício. Ou você vai ser escravo da comida saudável, ou você vai ser escravo do doce e da bebida. De alguém você vai ser escravo. Eu não sou escravo de ninguém, eu fico livre e eu sou livre para ficar na minha casa deitado no sofá assistindo Netflix. Você é escravo da preguiça. Não tem jeito. Porque é só falar para você, vamos fazer tal coisa caminhar, não, estou com preguiça, vamos fazer um negócio, não, melhor não, deixar para lá. Você é escravo da preguiça. Não tem meio termo. Vocês estão entendendo ou não? A primeira coisa assim, não tem meio termo. Ou você assume que você tem um estágio constante de guerra acontecendo dentro de você, e ou você vai ser escravo ou de Jesus e da proposta do reino de Deus, ou do império das trevas. Não tem meio termo. Vamos lá, vamos começar falando daquilo que são as obras da carne. O que a gente vai entender como obra? Atitude, ação, reação, aquilo que a propensão ao pecado, a escravidão do pecado gera. Então vamos lá. A gente começa com, eu coloquei aqui vários sinônimos, tá bom? Para que a gente consiga entender o que essas coisas dizem. E aí a gente precisa entender o quê? Que todas essas coisas, elas foram deturpadas pelo pecado e pelo diabo para que a gente seja escravo do mal. Então a gente começa já com a imoralidade sexual. Na imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E aqui é uma coisa muito interessante, porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, não, porque hoje, olha, que horror que tá isso que tá acontecendo, né? Esses funk aí, esses TikTok, aí a gente vê esse negócio
da promiscuidade, dos travestis e das lésbicas, dos gays, e aí a gente fica horrorizado, como se na década de 70 e 80, o que a gente via lá na banheira do Gugu eram homens bem trajados, né, e mulheres bem vestidas lá, ensinando matemática. Né? Quem cresceu escutando El Chan rebolando no programa da Xuxa, no programa às 10 horas da manhã, as mulheres rebolando e descendo a boquinha da garrafa, vocês lembram disso ou não? Lembra, né? A banheira no umba, e aí aquelas mulheres lá, lembram ou não? Tá vendo? Todo mundo crente aqui era doido para o culto terminar logo, né, ou ser mais tarde, para a gente poder assistir a banheira do Gugu. Eu tinha as crianças. Quantos aniversários eu fui de crianças de 8, 10, 12 anos sentando na boquinha da garrafa? Lembra que colocava a garrafa de cerveja e o pessoal ia lá e vai descer na boquinha da garrafa? E aí, tudo bem, tudo. É um ambiente de total imoralidade, pecado, promiscuidade. Aí a gente olha hoje e fala assim, ai meu Deus, olha o que esse pessoal do funk está fazendo, olha o que o movimento LGBT... A gente perdeu a noção, a gente não entende que a gente foi criado num ambiente de perversão e imoralidade sexual. E aí não importa se essa libertinagem é heterossexual ou se é homossexual. É que a gente escolhe a perversão. Não, a perversão sexual é do diabo. Não, mas eu tô vendo crentes colocando no Instagram frases muito boas, né? Meu tio, meu avô, que era homem de verdade. Aí mostra o avôzão com cigarro, um 38 na cintura, né? Tomando uma breja, e a gente sabe que aquele avô era um frequentador assíduo de casas de entretenimento masculino adulto, entendeu? Casa da Luz Vermelha. Tem menores de idade aqui, né? Então é um lugar que tem a luz vermelha e os homens iam lá porque gostavam de ver luz vermelha. E aí, assim, isso que era homem de verdade, a gente fala, peraí, calma, gente. Esse tipo de vida, a Bíblia fala que é pecado. A imoralidade sexual é pecado, a libertinagem é pecado, a orgia é pecado, o adultério é pecado. Você viver numa vida em que você satisfaz tudo aquilo que o seu corpo e o mundo quer, assim, isso é obra da carne. Aí a gente cai num erro muito, muito grande de só julgar um lado. Aí parece que só tem um pecado nesse mundo, se o cara for gay. Se ele for gay, ele está em pecado. Agora, e todo o resto que está aqui? Tem, pornografia, umas coisas nada a ver, umas brincadeirinhas, mas tem um negócio que chama soft porn agora, né? Que é uma pornografia que passa desapercebido, que é mais uma sensualidade, é uma coisa que não é explícita. E a cabeça de todo mundo está contaminada com isso. Pessoal curtindo, vendo e achando legal. Só que entendam uma coisa, tudo isso, Paulo coloca num pacote só. Qual que é esse pacote? Isso aí são as obras da carne. São as obras da carne. Vamos lá. Aí a gente começa a colocar lá, idolatria, feitiçaria. Então essas coisas têm a ver com culto e falsa devoção a qualquer tipo de entidade. Aí pode ser a gosto do cliente. A qualquer tipo de entidade que não seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então pode ser de origem católica, de origem afrodescendente, de origem indígena, de origem, esse negócio dos astros e das estrelas, pode ser adoração de anjo, pode ser adoração ao dinheiro, pode ser um tipo de culto à família, em que a minha família está acima de tudo, inclusive de Deus. Qualquer tipo de idolatria e qualquer tipo de feitiçaria, que é manipular o mundo espiritual, tentar manipular através de cabala, de palavras, de atitudes, de objetos, qualquer tipo de tentativa de manipulação do mundo espiritual, são obras da carne. São obras da carne, elas são inclinadas para o mal.
A Bíblia não dá nenhum sinal de que fora de Deus e fora de Jesus Cristo exista algum tipo de contato espiritual permitido que seja legítimo. Não quer dizer que eles não existam. Aí entra um bom parênteses, tá bom? Porque as pessoas falam assim, mas é que essas outras coisas não existem. Alguns falam assim, não, é só em Deus, o resto não existe. Não é que não existe. É que a Bíblia não considera legítimo. Ou seja, uma pessoa pode manipular o mundo espiritual de outras formas, sim ou não? Sim. Sim. Pode, através de oferenda, de trabalho, de feitiçaria, essas coisas acontecem. Elas ocorrem. E por isso que lá você olha no Antigo Testamento, você não vê que a Bíblia diz como mentirosas no sentido delas não terem valor. A Bíblia diz que elas são proibidas de serem praticadas. Consulta aos astros, cuidado com o horóscopo, cuidado com essa filha de Deus escorpiana, cuidado. Cuidado, de Jesus e de leão. Cuidado. Consultar os mortos. Mas o meu avô, ele era um homem de Deus, e aí eu fui lá no centro, e aí meu avô desceu, e ele falou comigo, eu acho que não tem nada a ver, porque lá é só do bem. Cuidado, essas práticas, a Bíblia chama aqui de idolatria e de feitiçaria. Idolatria e feitiçaria. Só existe psicografia, tudo que é ensinado. Aí um ponto interessante, que uma vez foi um motivo talvez de desarranjo com uma pessoa que eu gosto muito e que veio perguntar para mim a respeito da maçonaria. E eu falei assim, a maçonaria não é uma prática que um cristão deve fazer. Não, mas a maçonaria, ela não é uma religião, é uma religião. Já começa com a mentira, porque é uma religião. Mas por que é uma religião? Vocês se reúnem lá em nome de quem? Não é Deus, não sei o que, é o grande arquiteto do universo. Então, se é o Gadu, você já tem uma entidade aí. Por que vocês usam essas roupas? Porque em respeito a não sei o que, não sei o que. Então já tem um ritual ali. Por que vocês fazem batismo? Eu saio das trevas e nasço para a luz da maçonaria. Não, é porque a gente começa então a ter aquela filosofia de vida. Então, se tem um batismo, se tem uma entidade espiritual e se tem uma reunião em torno dessa entidade espiritual, isso é religião. É religião. Agora, como que eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque eu me converti à fé que diz que Jesus é o Filho do Deus Todo-Poderoso, e aí depois eu passo por um batismo onde diz que eu nasço para a luz de uma outra coisa. Vocês estão entendendo que a fé em Cristo, ela é uma fé inclusiva, no sentido de venham todos. Venham maçons, espíritas, católicos e venham até os evangélicos podem se converter. Você sabia que tem muito evangélico se convertendo a Cristo? É verdade. Tem muito pastor se convertendo, isso é uma bênção, porque Jesus também ama os evangélicos, né? E aí venham os agressivos, venham as prostitutas, venham os gays, venham os travestis, venham os pobres, os pretos, os brancos, os chineses, venham os ateus, venham todos, a fé é inclusiva, para receber a todos. E a proposta de Deus também não exclui nenhum. Cada um pegue a sua cruz, mate o mal que está dentro de você e me siga. E me siga. Nesse ponto, a fé inclui todo mundo. Todo mundo tem que pegar a sua cruz e morrer para o seu pecado de estimação e viver para Cristo. Só que aí quando chega nesse ponto a gente fala, não, mas é que isso aqui não precisa morrer. Não, mas é que isso aqui não tem tanto problema também. Não, mas isso aí também já é opressor demais. Aí Jesus começa a falar, então, essa fé que é inclusiva, ela também é exclusiva. Exclusiva para aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Fim. Mas e não sei o que, mas isso é opressor, mas não é assim, todas as religiões levam a Deus, o importante é fazer o bem, o importante é o amor no coração, o importante é ser de paz e de luz. Aí a Bíblia fala assim, não. O importante é a fé que se manifesta através do Filho de Deus encarnado, que morreu e que ressuscitou, e ele tem um nome que chama Jesus Cristo. E esse Jesus falou que a gente tem que viver de uma maneira. A fé se mostra em eu viver dessa maneira.
Aí nesse ponto é o ponto de ruptura. É o ponto onde a gente não aceita tudo e a gente não faz tudo porque está tudo bem. A gente vive a fé que Jesus quer que a gente viva. A gente está entendendo ou não? Jesus não tem pecados que são demais para ele e que esse ele não quer perto de jeito nenhum. E Jesus não tem pecados que ele aceita, que ele fala, não, está tudo bem. A gente tem isso. A gente tem uns pecados que a gente gosta mais e uns pecados que a gente fala, ai meu Deus, aquele lá vai para o inferno. Jesus não tem isso. Jesus não tem isso. E aí a gente vê, por exemplo, obras mais internas, né? Que são ódio, que é hostilidade, rancor, animosidade, briga, né? Discórdia, contenda, conflito, ciúmes, que é ter possessividade, é ter rivalidade, é ter desconfiança de tudo. Esse constante estágio de conflito com outras pessoas, isso é uma inclinação da humanidade para o mal. Está sempre com ciúme, sempre com raiva, sempre querendo brigar, sempre querendo discutir, intolerante, bravo, tudo você quer falar mais alto, tudo é do seu jeito, tudo você bate na mesa, os casamentos hoje estão tendo muito conflito, porque as pessoas são muito duras, elas não se inclinam umas para as outras. É do meu jeito, é do jeito que eu falo, porque eu sou homem, porque eu sou mulher, porque eu sou a cabeça, porque a mulher tem os seus direitos, porque tem que ser assim, porque é do meu jeito, porque minha mãe me ensinou assim, mas isso eu aprendi com meu avô, porque na minha família é assim, porque na minha casa é assim, e as pessoas elas são rígidas, e elas estão sempre vivendo em discórdia, em discussão, em briga, sempre querendo estar certo, sempre querendo ganhar. Ira, explosão, violência de fúria, né? A pessoa é muito nervosa, ela é muito irritada, mas é que esse é meu jeito, eu sou pavio curto mesmo, né? E aí parece que está tudo bem ser pavio curto mesmo, está tudo bem eu tratar as pessoas igual um cavalo, igual um rinoceronte, entendeu? E está tudo bem porque as pessoas têm que me aceitar como eu sou. Vocês entendem quando eu estou dizendo que tem coisas que parecem que a gente aceita muito bem? Tipo, o cara é explosivo mesmo. O cara é estouradão mesmo, ele é grosseiro mesmo. O cara qualquer coisa ele xinga mesmo, mas é o jeitão dele. Como assim é o jeitão dele? Quando a gente aceita Jesus, esse jeitão tem que morrer. Não está tudo bem ser assim. Não está tudo bem ser assim. E aí a gente coloca aqui, egoísmo, ambição, interesse próprio, esse negócio de querer tudo do meu jeito. Tudo só pensando em mim, tudo que é melhor para mim, tudo que é do meu interesse, tudo. Vocês percebem que é tudo voltado para mim ou não? É tudo assim, do jeito que eu quero, é o que me dá prazer, é o que eu quero fazer, é do jeito que eu quero fazer, é tudo isso, é tudo isso. E aí a gente vai terminando aqui, né? Que é como disseição, que é divisão, ruptura, separação, facção, fazer as coisas por partidarismo. Isso aqui, o que a gente vive hoje no Brasil, essa polarização entre direita e esquerda, ela se manifesta dentro da igreja de uma maneira facciosa, que não tem nada a ver com Deus. Que não tem nada a ver com Deus. Hoje nós nos definimos muito mais se eu sou de direita ou de esquerda do que se eu sou cristão ou eu não sou. E isso tá fazendo a gente ser incapaz de enxergar no espectro político que você se adequa melhor as coisas que são contra o reino de Deus. Então a gente pensa mais como direita e esquerda do que como reino de Deus. E isso faz a gente criticar o outro lado. Todos os erros do outro lado. Tudo que acontece do outro lado. E a gente é incapaz de olhar e falar assim, esse lado é tão podre quanto aquele. É porque a gente tem pecados que a gente se adequa mais e pecados que a gente se adequa menos. Mas aí a gente olha, a gente é incapaz de fazer uma leitura e falar assim, isso aqui não tem a ver com o reino de Deus. E esse vai ser um ponto de muita destruição de igrejas e de famílias e de convivência, porque a gente não consegue enxergar, a gente está contaminado. A gente está contaminado por um discurso político que faz a gente odiar e a gente não se curva ao reino de Deus. Então, se o seu político de estimação comete um crime, ele está sendo perseguido pela imprensa. Ele está sendo perseguido
pelos adversários políticos. Agora, se o cara do outro lado faz a mesma coisa, é corrupto, tem que ser preso, porque quer dominar o Brasil, porque é comunista, ou porque é fascista, ou porque é de extrema esquerda, ou porque é de extrema direita, ou porque... Aí a gente está perdendo a referência que é ser reino de Deus. E essa conversa é uma conversa difícil, só que Paulo chama isso de frutos da carne. Quando tinha lá no tempo do Paulo, os partidos eram fariseus, os partidos eram dos saduceus, os partidos eram dos zelotes, e aí um ficava atacando o outro. Jesus colocou todo mundo no mesmo pacote e falou: vocês são hipócritas, vocês são raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, vocês amordaçam as pessoas, vocês sugam o sangue dos órfãos, das viúvas e dos pobres, e vocês merecem ir para o inferno. Seus hipócritas. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos sendo levados a nos tornarmos pessoas facciosas em nome de um bem maior, que é o meu lado, seja o PL, seja o PT, seja o Bolsonaro, seja o Lula, ganhar ou viver, porque o outro lado é do mal e o meu lado é do bom. E Paulo está falando que isso é pecado, porque a gente não discerne conforme o reino de Deus. A gente não discerne conforme o reino de Deus. Então o cara faz o mal sabendo que era o mal, mas se o lado dele está fazendo o mal, tá tudo bem, porque o lado dele não tem mal, o outro tem. Agora, para a gente conseguir romper isso e viver no reino de Deus, vai ser muito difícil. Porque a gente está perdendo o discernimento. A gente está perdendo o discernimento. A gente é incapaz de olhar para isso aqui, tá bom, eu me adequo mais aqui à direita. Mas isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui não tem a ver com o reino de Deus, isso aqui não tem a ver com o reino de Deus. Não, aí eu abraço o pacote inteiro. Eu abraço o pacote inteiro. Sou da esquerda. E aí tá aqui, ó. Isso aqui não tem a ver com o reino de Deus. Mas eu abraço inteiro porque não tem problema, porque se é da direita eu já não quero, se é da esquerda, e a gente está pensando nessas categorias. Agora, ou a gente leva isso para a cruz de Cristo, ou a gente vai se perder na fé por causa disso. Por causa disso. Foi ruim essa parte, não foi? Você tem que optar pelo menos ruim hoje. Não tem problema. Você pode optar pelo lado que você quiser. Qual que é o problema? É a falta de discernimento. Esse é o problema. Esse é o problema. Estourou o negócio do Vorcaro. Todo mundo tá vendo? É o PT. Tá vendo? Olha lá o dinheiro para Alexandre de Moraes. Tá vendo? É corrupto. Aí saiu que o Flávio Bolsonaro pegou sei lá quantos milhões dele. Não, mas sabe o que é? Para fazer um filme, né? Porque, poxa, quem não quer fazer um filme pro pai? Aí o pessoal do outro lado que tava lá cantando, tá vendo? É o Bolsonaro, tá vendo? É isso, porque, cara, como que a gente não tá enxergando que o cara deu dinheiro para todo mundo? A gente não enxerga isso? Só eu olhei e falei assim, cara, o cara deu dinheiro pro Temer, o cara deu dinheiro pro Alexandre de Moraes, o cara deu dinheiro pro Bolsonaro. Aí você fala assim, cara, eu vou votar no Vorcaro. Só nós que ele pegou o dinheiro dele. Exatamente. E tem umas igrejas que pegou lá pros lados de BH lá também. A gente não enxerga isso. O que caiu de bolsonarista metendo pau no Alexandre de Moraes? Porque 120 milhões que deu lá pro escritório da mulher dele, aí fala assim, cara, como que um juiz, o maior juiz, o dono do Brasil, ele recebe 120, a mulher dele que manda nele, porque é o normal, né? Recebe 128 milhões de reais pro cara que vai julgar o caso daquele banco. Foi assim, como? Isso é o cúmulo do absurdo. Aí todo mundo aqui e tal. Aí o Lula chega lá pro Alexandrão e fala assim, olha, não vamos deixar contaminar a sua reputação que você fez pelo Brasil. Mesmo Alexandre de Moraes, que lá atrás falou que o PT era um partido de corrupção, que mandou prender o Lula, depois mandou soltar, e toda a história que a gente já sabe. Tá bom, e aí todo mundo, isso aí tá errado, tá errado. Aí aparece um cara pedindo 64 milhões de reais para fazer um filme, e aí esse mesmo pessoal da direita, não, agora também que tá tudo bem, entendeu?
Tipo, o cara quis ajudar, é um filme, pelo menos não é a lei do Rouanet. Não, é o dinheiro da sua avó, é o dinheiro do seu pai, é o dinheiro da sua aposentadoria, porque nós tudo aqui, tiramos os mais velhinhos, nós não vamos nos aposentar, entendeu? Mas a gente vai ter um filme para assistir. Entendeu? Não é com dinheiro público, não é com dinheiro público. Imagina, é do setor privado. Olha a ignorância que a gente chegou. Olha o grau de estupidez que a gente chegou. E quem que ganha com isso? Fala a verdade. Quem? Pronto. Todo mundo. Vai fazer o Lula ser menos poderoso? Não. Vai fazer os Bolsonaro ser menos rico? Vai fazer o Alexandre de Moraes perder o poder? Não vai. Vai fazer o Vorcaro ser preso? Vai ferrar nós. Ontem eu estava na Vivo sábado. E aí, eu estava conversando com a mulher que estava me atendendo, aí chegou uma mulher e falou assim, nossa, você ainda está aqui? Ela falou assim, já sei lá quantos anos. Ela falou, tipo, sei lá, 10? Nossa, que eu sempre vim aqui, você está aqui. Eu falei assim, não, mas agora mais uns 15 anos eu aposento. Eu olhei para ela e falei, não aposenta. Não aposenta, não vai ter dinheiro. Entendeu? Ninguém vai aposentar aqui, gente. Nós não vamos aposentar, tá bom? Se prepare para trabalhar até o último dia da sua vida. Porque nós estamos consagrando a nossa vida para manter os nossos ministros e políticos estudando bem, vivendo bem, e nós estamos ofertando a nossa alma para eles, mas a gente não vai se aposentar. Mas aí a gente traz para a igreja, entendeu? Que quem está do lado do Bolsonaro é de Deus. E quem está do lado do PT é do diabo. E aí Paulo fala assim, isso é pecado. Porque a igreja tinha que ser o centro profético dessa situação. Está todo mundo pecado, está todo mundo em pecado e está todo mundo errado. Aí tudo bem. Mas eu acho que esse lado é melhor, Não é essa a questão. A questão é que a gente se cegou, porque é isso que a facção faz. A gente cega para a verdade. E a gente defende um lado. Acima até de Cristo. É isso que os fariseus faziam, em nome da religião. Vocês estão entendendo ou não, gente? É um assunto ruim. O que eu mais queria do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que eu acho que também não vai adiantar nada, mas era soltar os vídeos das festas do Vorcaro e a gente ver os deputados e senadores de direita e de esquerda na mesma festa, pegando as mesmas mulheres que oferecem seus corpos para a diversão dos homens, e regado de cachaça, cocaína, tudo, e todo mundo junto na foto. Entendeu? Pra gente falar assim, nossa, mas eu não sabia que esse deputado do PL fazia isso, eu não sabia que esse senador do PT estava aqui, eu não sabia, nossa, olha, tá até os parentes do STF, os parentes aqui tá todo mundo na mesma foto, na mesma festa, tá todo mundo junto. Rindo da nossa cara enquanto a gente se mata. Que estava na festa do Einstein, né? Ó a nossa salvação. Ó a nossa salvação. Elon Musk, tudo na festa do Einstein, com o Vorcaro do primeiro mundo lá. Gente, não tem salvação. Ou a gente olha para Cristo, ou a gente vai morrer nesse mundo. Vocês entenderam? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não vem socorro. De um lado você tem um inimigo, de um lado você tem do outro. A melhor definição que eu escutei sobre política foi de um pastor que falou, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente olha para Lula e Bolsonaro, a gente tem que entender que nós estamos num morro do Rio de Janeiro. E a gente tem que escolher qual facção vai nos governar, Comando Vermelho ou PCC. É isso. Não tem melhor. Não tem melhor. Essa é a minha posição política oficial. Não tem melhor. Mas olha o que o PT fez esse ano inteiro. É mesmo, é um inferno. E o PT só fez porque está 20 anos no poder. Porque se fosse o PL ia ser a mesma coisa. Ou a gente esqueceu que o presidente o Zé Dirceu ficou na mesma cela, pela mesma coisa, do lado do presidente do PL. Vocês esqueceram disso, não? Então não fala assim, mas o Zé Dirceu foi preso. Sim, ele estava do lado do Valdemar da Costa Neto, na mesma cela. Mas a gente esquece por quê? Porque não é do nosso lado. Vocês estão entendendo o que é facção? Isso é facção, isso é pecado, a gente perde o discernimento, porque a gente tem um lado para defender, a gente perde o discernimento. É igual falar, lógico que aí a gente fala em tom de brincadeira, mas é o mesmo sentimento. Quando você conversa com um palmeirense roxo, que ele fala que o Palmeiras tem o Mundial lá de 52.
E aí você conversa com um corintiano roxo, ele fala que o Corinthians tem 2 mundiais. Cada um vai defender o seu lado. Cada um vai por pura paixão. Mas tem. E aí Paulo está falando assim, olha irmãos, isso aqui é pecado. Você ser faccioso é pecado. Você ser faccioso é pecado. Porque aí você mata as pessoas em nome de uma ideologia. Porque essa ideologia tem a ver com Deus. E não tem. Vocês sabem qual foi a instituição, uma das que mais apoiou Hitler na ascensão dele? A igreja. A igreja. Eu vi uma reportagem essa semana, não sei se é verdade, que o Hitler se espelhou, sabe aonde? Lutero. Lutero. Tem um livro de Lutero que ele pegou porque o Lutero ele escreveu um livro antissemita falando que era para a gente ter ódio dos judeus. Martinho Lutero escreveu esse livro. Ele escreveu esse livro. E essa foi uma das bases para que Hitler conquistasse o apoio das igrejas e dos luteranos em nome Tem um livro que chama... Eu esqueci, eu peguei esse livro do Lutero para ler. E o que ele fala lá é abominável. É abominável. Vieram. Porque aí você dá um passinho para trás, você vê o que a Igreja Católica fazia, é abominável. E aí você dá um passinho para trás, você vê o que o judaísmo fazia, é abominável. Esse mundo, ele faz hoje, mas se a gente aos passos para trás, aí você olha o islamismo, gente, não tem santo. Não tem santo. Não tem santo. Os católicos mandaram matar milhares de protestantes, e quando os protestantes tiveram a chance de fazer, retribuíram matando milhares de católicos. E quando o judeu tem a oportunidade de matar o povo lá do lado deles, eles matam. E se os outros povos têm liberdade e chance, mata. Mata. Enquanto a gente não olhar e falar, meu, é Cristo. Qual que foi o cara? Que o único que fez diferença de tudo isso. E ele falou assim, eu não me importo com o que vocês fazem. Eu não me importo, a minha proposta não é bélica, a minha proposta não é de conquista, a minha proposta não é de subjugar. Quando os discípulos falaram para ele, Jesus, a gente quer ser o maior, falou assim, entre os governos aqui, o que acontece? O maior manda e o menor obedece, entre vocês não vai ser assim, o maior é o que serve. Jesus ele veio para quebrar de uma maneira tão grande esse tipo de pensamento. Mas aí a gente fica olhando, escolhendo um lado, e Paulo fala assim, entendo. E Paulo teve que repreender Pedro, porque aqui mesmo, né, a mesma carta, porque Pedro, ele estava do lado, ele estava atendendo os gentios, e depois os judeus chegaram, e aí Pedro começou a fazer separação de pessoas e não andar com os gentios, porque ele queria agradar os judeus. E Paulo falou, você está louco, Pedro? Você é hipócrita, antes deles chegarem, você comia, você bebia, você jogava bola com quem não era judeu, e agora eles chegaram, é isso, vocês são a elite, o resto é a escória, vocês estão negando Cristo fazendo isso. Paulo rodou a baiana lá, esculhambou Barnabé, esculhambou Pedro, porque ele falou assim, vocês são hipócritas, vocês são facciosos. Em nome dessa religião judaica, vocês estão negando a cruz de Cristo. E vocês estão humilhando aqueles que se converteram a Cristo. Ou Jesus morreu em vão também. Então a gente precisa entender que na história teve um que pregou diferente. Teve um que falou, você é romano, você tem que me seguir. Você é judeu, você tem que me seguir. Você é islamista, você tem que me seguir. Você é uma mulher adúltera, eu vim aqui para trazer a salvação para todo mundo, para todo que crer em mim. E qual que é a mensagem de Jesus? Vai lá e conquiste? Não. Morra para os seus pecados e para o seu mal. E ame o próximo como você ama você mesmo. Essa é a pregação do Evangelho, gente. Essa é a pregação do Evangelho. Qualquer estrutura
criada a partir do domínio, da competição, de subjugar ou de excluir pessoas, seja por sexo, por idade, por cor, por dinheiro, por gênero, por qualquer coisa, não tem a ver com Jesus Cristo. Nossa, a pregação foi para um lado que não estava nem perto de ser, não era nem perto de ser isso aqui. A pregação é paz interior. Não sei como chegamos aqui. Não tenho a menor ideia. Sabe quando você coloca no Waze um destino e ele te manda... Uma vez eu coloquei no Waze, eu tinha que ir para Araçatuba, aí eu coloquei no Waze, né? Aí eu coloquei lá o nome da rua, sei lá, Silva Jardim, pá! E aí nem olhei, né? Já fui seguindo assim, e aí foi passando, mandou pro outro lado, eu olhei assim, tava mandando eu para uma Silva Jardim lá em Três Lagoas. Eu falei, nossa, não, aqui eu vou é mais perto, né? Que era Araçatuba. Eu nem sei como a gente chegou aqui, gente. Mas, vamos terminar aqui então essa parte. Sai uma discussão no grupo lá do Jiu-Jitsu, e tem uns lá que são do PT e tem uns lá que são do Bolsonaro. E aí do Bolsonaro a briga tava feia lá. Aí eles falaram assim, pastor, eu vou levar ele para sua igreja para ver se você converte ele. Mandou essa, né? Crente que eu ia pular no barco dos bolsonaristas, né? E bater nos petistas. Eu falei assim, olha cara, vai lá, pode levar ele mesmo. E se você quiser ir também pode, porque lá na igreja a gente faz o mesmo convite para todo mundo. Petista e bolsonarista tem que pegar a sua cruz e seguir Jesus. Tinha Mateus, que era petista e trabalhava para Roma. Tinha Simão o Zelote, bolsonarista, que queria libertar o Israel da opressão romana. Jesus olhou para os dois e falou a mesma coisa. Quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Jesus não tem lado especial. Jesus, ele quer que você abandone a sua maldade e siga ele. Aí ficou um silêncio no grupo, assim. E vamos só terminar aqui, embriaguez, né? Alcoolismo, intoxicação, excesso de qualquer maneira, orgia, festas desregradas, devassidão, bacanal, achei essa palavra, fazia tempo que eu não escutava essa palavra, bacanal. Isso é mais da década de 80, essa palavra, né, bacanal. Bacanal, né. Tudo que é uma entrega aos desejos, sabe? E esse versículo, ele faltou aqui, mas ele tem uma frasinha antes que fala assim, e coisas semelhantes a essas. Porque aqui Paulo não está dando um checklist. Isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço, não. Ele quer que a gente entenda a ideia, que tem coisas que não estão aqui, mas que são semelhantes a essas. E aí ele termina com uma frase dura. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Eu não me considero um homem medroso. A Ellen está aqui, ela pode falar que eu não sou. Sou? Não, né? Eu não sou um cara que tem muitos medos na vida, sabe? Não sou um cara muito medroso. Mas eu tenho medo dessa frase que vocês não acreditam. Não herdarão o reino de Deus. Tenho medo disso, gente. Eu tenho medo. Eu tenho medo disso. De verdade, tenho medo disso. Eu sei que para algumas pessoas o céu é uma questão de interpretação e que Deus é meio bonzinho, no final vai todo mundo para lá, que o inferno não existe. Eu queria que vocês acreditassem o quanto imensamente eu acredito que existe um céu e um inferno. Talvez a nossa maneira de ilustrar não seja bem um céu azul com anjos saltitando, né? E que talvez não seja um fogo, que seja um fogo igual de fogão de cozinha, mas que existe um lugar onde Deus está e existe plenitude de alegria, e existe um lugar de condenação, que é um lago de fogo e enxofre. Eu acredito com o fundo da minha existência nisso.
E eu tenho um medo absurdo de ir para esse lugar. E me assusta ver pessoas que vivem como se esses destinos eternos não existissem. Me assusta ver. Sabe, e eu queria que você pensasse nisso, assim, quem pratica essas coisas, não, e aí não existe, mas é lei, mas é porque tem a lei, porque a gente tem que se aceitar, porque é liberdade, porque cada um faz o que quer, porque é importante ter amor, tipo, tem uma regra lá no céu, quem faz essas coisas não entra aqui. E aí não importa o que eu acho, o que você acha, não importa. Vocês estão entendendo, gente, que a gente está conversando sobre alguma coisa, aí eu falo uma coisa, aí você fala assim, não, eu concordo com isso. Aí outra você fala assim, eu não concordo com isso. Cada um tem o seu pensamento. Você está entendendo que tem coisa que não importa se você concorda ou se você não concorda. Não importa. Não importa se você acha que é certo, que é errado, não importa. Não importa. Mas eu não concordo com essa postura do apóstolo Paulo e de Cristo. Não importa. Não é você que dá as cartas, não importa. E está na hora da gente entender isso. Não importa que a gente concorda, que a gente não concorda. Tem uma frase que a gente acredita na Bíblia, que a gente acredita, está escrito assim, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então ou a gente olha para isso com profundo temor dentro do nosso coração, ou a gente tem que revisar toda a nossa fé. Isso aqui tem que fazer a gente se incomodar, tem que fazer a gente olhar e falar, cara, eu preciso mudar a minha vida, Jesus me ajuda, de 15 aqui eu tenho uns 8 aqui, que eu marquei um X aqui, eu tenho que mudar isso aqui. Tem que mudar, eu preciso me converter a Cristo. Talvez seu problema não seja um adultério, você não é um adúltero, você não é um assassino, mas você é um faccioso. Talvez você não seja um bêbado, um usuário de droga, mas você é uma pessoa extremamente invejosa. Talvez você não seja uma pessoa que sai por aí matando pessoas ou roubando pessoas, mas você é uma pessoa idólatra. Talvez você é uma pessoa que idolatra o dinheiro, o status social, a ascensão. Talvez você seja uma pessoa que é extremamente honesta, mas é extremamente sensualizada. Entendeu? Que gosta de provocar olhares de homens que não são o seu marido. Talvez você goste de ser um homem sedutor, o jeitinho que você fala com a secretária, com a estagiária, aquele sorrisinho. Sabe, aquela brincadeirinha, sabe? Talvez, e aí, Paulo está falando assim, olha, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas eu quero que você saia daqui com a paz de Deus no seu coração, amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Que eu não sei a volta que nós fizemos nesse culto, mas hoje eu sinto que você vai sair daqui com a paz no seu coração que você nunca teve. Vamos orar. A gente continua domingo que vem, tá bom? Querido Deus, não sei exatamente como chegamos nesse ponto hoje, Senhor, mas eu peço que a Tua palavra quebrante o nosso coração, mude o nosso coração e que a gente se arrependa do mal, que a gente abandone essas coisas que a gente pratica na nossa vida. Deus, a gente tem que ter esse medo no coração de não herdar o reino de Deus, a coisa é séria, a gente só tem uma chance, a gente só tem uma vida para viver. E se a gente viver inclinado para as coisas do pecado, do mal, se a gente viver inclinado para isso, a gente corre o risco de ter uma eternidade irremediavelmente afastada de Ti. E a gente tem que olhar para isso com medo. Não dá para a gente ser indiferente a isso, Senhor. E eu peço que o Senhor esteja iluminando isso no nosso coração e trazendo força para a gente entender. Eu sei que vai ter muita resistência durante a semana, mas eu não concordo com isso, e aí vai ver um corte lá do TikTok falando do Lula, falando do Bolsonaro, falando não sei o quê, e já vai falar assim, mas tá vendo? É por isso aqui mesmo que o não sei o quê. Não, Jesus faz a gente entrar em contato com o Espírito Santo e com o reino de Deus. Não é possível que a gente continue sendo dominado pelas coisas desse mundo. Sabe, aqueles aqui que são dominados pelo vício, pela droga, pela pornografia, pela sensualidade, pela imoralidade, pela agressividade.
aqueles aqui que são idólatras, aqueles que vivem, Deus, em simpatia, na maçonaria, no espiritismo, falando com o morto, consultando o astro, consultando o horóscopo, sendo devoto de São Miguel, de São Nossa Senhora, de Fátima, de São Cristóvão, ficar colocando sal atrás da porta, não sei o que. Jesus, liberta a gente disso, Senhor. Aqueles que são escravos do egoísmo, aqueles que são ciumentos, aqueles que são avarentos, aqueles que são agressivos, aqueles que querem tudo do seu jeito. Jesus, nós precisamos de salvação. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos abandonar esses traços da religião que a gente carrega. A gente precisa aceitar o Cristo que foi crucificado, que ressuscitou e quer se mover na nossa vida com poder. Ajuda a gente a entender que nós vivemos num constante estágio de guerra e que a gente só vai se submeter ao Espírito Santo quando nós matarmos a carne dentro de nós. E eu peço que o Senhor esteja nos ajudando, em nome de Jesus. E o mais importante de tudo, que os seus filhos aqui tenham paz, Senhor, no seu coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Um ótimo domingo para vocês. Um beijo no coração. Até domingo.